Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. A graça e a paz de Cristo esteja na sua vida. Vamos dando continuidade aqui então ao nosso trabalho. Vamos falando um pouquinho mais sobre o tempo do fim. Lembrem-se que o nosso material está baseado no livro O Tempo do Fim. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre ele com vocês, tá bom? Bom, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês. Nós já havíamos aprendido sobre as posições do arrebatamento. Então você se lembra que na última vez nós aprendemos sobre a posição pré-tribulacionista, a posição mid-tribulacionista e a posição pós-tribulacionista. Então foi isso que nós aprendemos na nossa última aula. Bem, e nós aprendemos também algo muito interessante, que vale a pena para você nunca mais fazer confusão. Embora o momento do evento ele esteja baseado em teorias, o evento é real, Jesus Cristo vai voltar, o arrebatamento vai acontecer e a grande tribulação vai acontecer. Então não é motivo para ninguém desacreditar na palavra de Deus quando alguém diz, mas eu penso que Jesus vai voltar antes da tribulação, que outro diz, eu penso que é no meio, eu penso que é depois. Esses eu penso estão dentro daquela tolerância que Jesus disse. Com respeito ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Mas no decorrer da história, algumas pessoas foram muito além. Vejam, os cristãos acreditam, pode ser antes, pode ser no meio, pode ser depois, mas não tem data marcada. Agora, as seitas, elas resolveram marcar datas. E hoje nós vamos falar sobre um sectário fundador de uma seita que resolveu marcar uma data. Ele se chama Guilherme Miller ou William Miller. E nós vamos falar sobre um assunto interessante chamado o Grande Desapontamento Adventista. Tá bom? Se você está com o livro O Tempo do Fim aí, você pode abrir na página 52. Enquanto você abre o livro O Tempo do Fim na página 52, deixa eu aproveitar e mostrar para você aqui o livro O Tempo do Fim. Tá aí, junto de você, para que você possa ver. O livro O Tempo do Fim está aí na nossa livraria, você pode adquiri-lo, basta você apenas digitar Livraria Edson Reis. Viu? edsonreis.com. Então, uma vez que você já sabe agora da nossa livraria, você já sabe que você pode conhecê-la e você vai conhecer muito, mas muito mesmo, acerca da nossa livraria, compreendendo um pouco mais acerca do tempo do fim, a gente prossegue trazendo para você o grande desapontamento adventista. Olha só. Sobre o desapontamento sofrido pelos primeiros adventistas, lemos. Número 1. O surgimento do movimento millerita. Entre os anos de 1840 e 1844, surgiu nos Estados Unidos um movimento multidenominacional chamado milleritas. Tal grupo baseava suas ideias em diferentes interpretações proféticas, que resultou no surgimento de diversos grupos de seguidores chamados de adventistas. O maior deles tornou-se conhecido como Adventistas do Sétimo Dia. Então, uma breve explicação. Adventista vem da palavra advento, tá? Que vai trazer para nós a ideia da língua grega de vinda, de chegada, tá ok? Então, o grupo que surgiu com William Miller ou Guilherme Miller,
ele profetizava a vinda de Jesus para uma determinada época. E é isso que a gente vai compreender a partir de agora. Só que não foi só ele, vários grupos se formaram a partir das ideias dele. Então, preste bem atenção. De fato, os adventistas se consideram como a continuação de um despertamento internacional com ênfase na segunda vinda de Cristo e na proclamação da proximidade do advento que se desenvolveu quase simultaneamente em muitos países do século XIX. Eu sempre tenho orientado vocês, quando estudam a Bíblia, agora que estão aprendendo aqui no nosso canal, que é necessário você sempre fazer um recorte na história. É como se você tivesse que entrar no túnel do tempo e voltar ao momento. Então, qual é o momento no século XIX? Volta comigo no século XIX, você vai ver aquelas pessoas com aquelas roupas, antiquadas, e você vai ver um pastor batista licenciado, que agora praticamente os adventistas não gostam de dizer que ele é o fundador do adventismo, mas ele é o fundador do movimento adventista, tá? De onde se originou o adventista do sétimo dia. Então você pode agora se lembrar, você entra junto comigo no túnel do tempo, o que é que você está vendo? Vários grupos profetizando o quê? A volta de Jesus. Esse é um ponto muito interessante que a gente precisa compreender. E é um momento onde outros grupos sectários vão aparecer posteriormente, ok? Os mileritas, que posteriormente passaram a ser conhecidos como adventistas, foram todos seguidores de Guilherme Miller, um fazendeiro do estado de Nova York, nos Estados Unidos, e um ministro licenciado da Igreja Batista que se destacou por sua ênfase na pregação do retorno de Jesus Cristo. Miller estudou detidamente a Bíblia por mais de 15 anos e, ao longo desse período, utilizou as Escrituras como a sua própria intérprete. Bom, a gente sempre tem falado que é um problema muito grande quando você tenta estudar a Bíblia com pessoas que sequer tiveram uma formação teológica profunda, simplesmente são rasos naquilo que fazem, são pedantes naquilo que expõem. Isso acontece com vários grupos, entre eles o corpo governante das Testemunhas de Jeová, onde todos, praticamente, são analfabetos, biblicamente falando, porque nunca fizeram um curso superior em teologia. E aí eles se desculpam, normalmente dizendo, olha, mas Jesus não fez teologia, mas Jesus não precisava fazer teologia, porque Jesus é Deus. Mas se você pegar os apóstolos, os 3 anos e meio que os apóstolos passaram com Jesus, deu-lhes a formação teológica necessária, diferente das escolas rabínicas. A escola de Jesus era uma escola diferente. Portanto, todos os discípulos de Jesus, os apóstolos, eram teólogos da escola do Senhor Jesus. Eles não eram da escola Hillel e eles não eram da escola Shammai. Eles eram da escola de Jesus. Então, todos eles se tornaram teólogos, tá bom? Então, é muito complicado quando você tenta seguir as ideias de alguém que nem sequer um curso teológico ele conseguiu concluir, que não fez nada, e que ele começa a basear suas ideias simplesmente nele mesmo, que é o caso do Guilherme Miller e de outros. Por volta de 1840, dezenas de pregadores pelo mundo estavam proclamando a volta de Jesus com base no estudo da profecia de Daniel 8,14, diga-se com base no estudo de Guilherme Miller. De acordo com o pesquisador Leroy Edwin Fromm, haviam pregadores de diversas denominações cristãs, brancos, negros, mulheres e até mesmo crianças. Houve uma garota campesina na Europa que atraiu em torno de 4.000 pessoas ao pregar a mensagem sobre a volta de Jesus. Nos Estados Unidos, a pregação e os escritos de Guilherme Miller despertaram a paixão de milhares de pessoas. A mensagem de Miller e seus associados
defendia a seguinte ideia. Preste atenção o que é que Miller pregava e veja a similaridade com seitas que estão dentro da mesma época. Assim como o primeiro advento ou a primeira vinda de Jesus Cristo foi predita em Daniel capítulo 9, seu segundo advento é identificado em Daniel 8,14, que afirma: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Você viu o que dá você seguir pessoas que não têm formação bíblica? Ele pega um texto que está falando de manga de chupar e ele relaciona o texto com manga de camisa, simplesmente porque a palavra é a mesma e não tem nada a ver um texto com o outro. Não é? Visto que a terra deve ser o santuário a ser purificado, isso vai acontecer por meio do fogo, quando Jesus voltar. Começando com 457 a.C., a profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14 culminará, terá seu clímax ao redor de 1843, 1844. Vejam que isso aqui também é uma coisa muito interessante que todos os sectários fazem. Eles pegam uma data aleatória na história e, de repente, a partir dessa data, eles criam datas onde eles estão vivendo. Foi assim com Guilherme Miller, que pegou 457, que nós vamos lembrar lá do rei Artaxerxes, vamos lembrar de Neemias, vamos lembrar da saída da palavra. Eles pegaram aquela palavra e trouxeram e caiu em 1844. O Charles Taze Russell, que a gente vai aprender no próximo estudo, faz a mesma coisa. Eles pegam uma data aleatória de um evento interessante na Bíblia e simplesmente fazem isso, para casar com uma data que eles estão vivendo. Por exemplo, se eu quisesse fazer isso, eu poderia fazer e proclamar o final do mundo para 2030, com base em datas da Bíblia. Vocês entendem isso? Pois é. Então foi o que ele fez. E aí a pregação era: Jesus virá outra vez por volta desse tempo. Portanto, prepare-se para encontrá-lo. Sua volta será um evento literal e visível que precederá o milênio. Bom, a única coisa que o Miller acertou é que a volta de Jesus, ela é literal e visível e precederá o milênio. Só isso. Agora, que ele iria voltar em 1844, ele novamente errou, e é por isso que é chamado de o grande desapontamento adventista. Após anos de estudo e suas expectativas cronológicas, um de seus auxiliares, Samuel Snow, escreveu um livreto onde identificava a data 22 de outubro de 1844 como o dia estabelecido para o cumprimento da profecia. De acordo com a conclusão dos milleritas, aquele era o dia em que a terra seria purificada pelo retorno de Jesus. Assim, dezenas de milhares de pessoas aguardaram com paciência e fervor a chegada do dia identificado na profecia. Então, eles esperaram o dia inteiro, até o meio-dia, até a meia-noite, mas Jesus não veio, deixando-os profundamente desapontados. Dessa maneira, foram forçados a admitir a existência de algum equívoco na interpretação da profecia de Daniel. Aí, qual foi o equívoco que eles admitiram? O mesmo que o fundador das Testemunhas de Jeová admitiu. O mesmo. Exatamente. Eles disseram assim: olha, peraí. Então, Jesus voltou, sim, em 1844. Porém, nós entendemos que ele voltou e o santuário onde ele vai fazer a purificação é o santuário celestial, que corresponde às coisas da terra. Dessa maneira, nós acreditamos que Jesus voltou para completar a sua obra, de modo que os adventistas entendem que a obra de Jesus não foi completa na cruz, o que nós entendemos como sendo uma heresia, tá bom? Então está aí o grande desapontamento adventista, um breve relato para você. Você também pode entrar na internet agora, eu sempre vou falar para você,
o que pesquisar na internet se você desejar completar os seus estudos aqui no nosso curso. Você pode colocar assim, ó, o grande desapontamento adventista, né? É claro que você não vai entrar num site adventista, porque eles estarão advogando em causa própria. Mas existem vários sites aí que estarão falando sobre o assunto. Você está gostando desse nosso material? Você está aprendendo? Poxa, ancião, como eu estou aprendendo aqui no curso O Tempo do Fim. Que ótimo! Eu fico muito feliz que vocês estejam aprendendo. Então, nunca esqueça de deixar o seu like, nunca esqueça de compartilhar com outras pessoas, indique para que outros possam aprender também. Não fique com aquilo que é bom apenas para você. Ajude outros também a terem esse mesmo privilégio que você tem, tá ok? Então, ajude outros também. Bom, eu quero lembrar a vocês que a nossa matéria, ela está baseada aonde? Ela está baseada aí no livro O Tempo do Fim, que você pode verificar aí na nossa livraria. Tá aí o livro O Tempo do Fim, um livro fantástico. Sempre que você desejar, você vai vir aqui, ó, por exemplo, em comprar, ele vai te dar um breve release do livro. Olha só que interessante aí, ó. É assim que você faz. Então aí ele mostra, né, sobre um pouquinho mais sobre o livro, tá vendo? Olha, total no carrinho, tal. E aí você pode finalizar o seu pedido e adquirir e receber no conforto do seu lar. Tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui, dia de terça e quinta-feira. Você sabe muito bem que nós temos o tempo do fim. E na semana, ancião, segunda, quarta e sexta, nós trazemos uma pregação bíblica. Agora nós estamos trabalhando aí o livro de Romanos, vamos trabalhar Coríntios, Atos dos Apóstolos. Aqui é a Bíblia pela Bíblia. Tá bom? Então não perca tempo, vem junto com a gente, aproveite sempre, porque, olha, está escrito na Bíblia assim, vai chegar um dia que vai ter uma fome na terra, uma fome não de pão e uma fome não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. O canal Pela Bíblia não tem laços religiosos, o canal Pela Bíblia é um canal independente, tá? É patrocinado por um empresário para que você possa ter tudo isso. Então, se você aprecia o canal Pela Bíblia, ajude-nos. Inclusive, torne-se membro. Deixe o seu link, contribua no Superchat, faça da maneira como você desejar. Tá bom? Deus abençoe todos vocês e não esqueçam, amanhã cedinho, dá uma olhada no canal Pela Bíblia que já tem uma mensagem de Deus para o seu dia. Fiquem todos na graça e na paz de Jesus.